Em relação ao circuito de corrente alternada, e considerando 1,4 como valor aproximado de raiz de 2, julgue os itens subsequentes. 45. Uma tensão eficaz de 14 volts equivale a 10 volts de tensão de pico. O valor eficaz de 14 volts equivale a 10 volts de tensão de pico. Vamos tentar discorrer sobre isso aí, então. Então, eu tenho aqui uma onda alternada, né? Uma tensão, uma corrente alternada, ela vai ser sempre representada por isso aqui, ó. Uma tensão no tempo, por exemplo, uma corrente ou uma interpretação aqui no tempo de alguma coisa, ela tem essa função trigonométrica, que ela tem um valor de pico vezes o seno de ômega t, o seno da velocidade angular no tempo. Tá? O que é velocidade angular? Vai ser sempre isso, 2π vezes a frequência. Tá, ok? Então essa é a cara da função trigonométrica que representa uma corrente alternada ou uma tensão alternada, beleza? E ela tem esse comportamento aqui. Aqui eu tenho o valor de pico é esse, o valor de pico é esse negativo, beleza? O valor de pico a pico vai ser a somatória desses dois aqui. Tá, ok? Isso aí já deve estar meio que intrínseco na cabeça de vocês aí, né? Técnica. Então vamos lá. O que é? Eu vou tentar passar alguma coisa além disso aqui para vocês, tentar acrescentar, né? O valor médio de uma função, ela é essa fórmula zona aqui, ó. Tá? Para quem já viu alguma vez cálculo na vida, vai interpretar melhor, tá? Mas eu estou trazendo só para fundamentar aqui o porquê, qual a relação do valor médio. Se você olhar essa onda aqui, e você falar assim, pô, o valor médio dela é zero, né? Porque ela tem a mesma parte negativa, é a mesma positiva. Então, logo, o valor médio dela vai ser zero. Tá, okay? Então, se você vai pegar essa equação trigonométrica, vai jogar nessa formulazinha aqui, vai dar zero, o valor vai dar zero. Tá, ok? Porém, se eu tiver uma onda diferente de uma senoidal, ou uma cossenoidal, uma coisa que faça mais ou menos assim, se eu pegar o valor médio dela, vai ter um valor, né? Vai ter alguma coisa mais ou menos por aqui. Ó. Vai ser uma média, vai ser mais ou menos uma coisa por aqui. Beleza? Mas o valor médio de uma senoide, ele vai ser zero. Qual que é o conceito de tensão eficaz? A tensão eficaz é o valor de uma tensão alternada que produz o mesmo efeito térmico que uma tensão contínua e uma resistência. Tá? O valor eficaz é a tensão média, é o valor médio dentro ao quadrado elevado dentro de uma raiz quadrada. Beleza? Então eu pego o valor médio, você viu aqui, eu peguei o valor médio, que é esse valorzinho aqui, coloquei numa integral, coloquei ao quadrado dentro da raiz quadrada. Esse é a tensão eficaz, o valor eficaz de uma função. Beleza? Bom, tudo isso é para dizer o seguinte, ó, isso aqui, para senoide, vocês entendem dessa forma, que o valor médio de uma senoide vai ser igual a zero, o valor eficaz é o valor de pico sobre a raiz de 2, e uma retificação de meia onda, tá? Essa é a representação de uma retificação de meia onda, o valor médio vai ser V de pico sobre π, o valor eficaz vai ser V de pico sobre 2. Numa retificação de onda completa, o valor médio é 2V de pico sobre π. E o valor eficaz é V de pico sobre a rede 2. Isso aqui vocês decorem que cai muito. E aqui seria para um SR. Não sei se é um SR. O que é um SR? Ele é um diodo que conduz a partir de um pulso no gate. O diodo só vai conduzir um semiciclo, né? Seja positivo ou seja negativo. Um SR, ele conduz se você der um pico, ele tem uma perninha a mais, uma terceira perna, se você der um pico nessa terceira perna, ele vai conduzir, por exemplo, ele começa a conduzir por aqui, ou por aqui, ou por aqui, em determinado ponto dessa senoide. Beleza? Qual é a tensão, o valor médio de uma tensão num SR? É isso aqui, ó. Vai ser a tensão de pico, 1 mais cosseno do ângulo, este ângulo que foi dado a condução para ele conduzir, né? A condição para ele conduzir, dividido por 2π. Esse é o valor médio de um SR.
essas questõezinhas aqui, cara, se você souber essa formulaçãozinha aqui, você já ganha muito tempo. Então é importante decorar. Então, por que que eu falei isso aqui, né? Essa, essa formulação do valor médio de uma função eficaz e tensão do volume. A formulação da média de uma função e da tensão eficaz. Porque isso aqui é uma por uma senoide perfeita, né? Esses valores médios, valor eficaz, são por uma senoide perfeita. Se você colocar uma outra função trigonométrica, isso aqui vai ser diferente, né? Esse valor médio, esse valor eficaz vai ser diferente, beleza? Como 95% das questões falam em senoide, cossenoide, você pode pegar isso aqui. Essas questões elas funcionam. Essas fórmulas aqui funcionam. Belezinha? Então vamos lá. Uma tensão eficaz de 14 volts equivale a 10 volts de tensão de pico. V eficaz é V de pico sobre R de 2, 10 sobre R de 2, 10 sobre 1,4. Bom, 10 sobre 1,4 é menor que 10, né? Eu estou dividindo 10 por uma coisa que é maior que 1, vai ser menor que 10. Logo, essa questão está errada, porque ela está dizendo que é 14 a tensão eficaz. Beleza? 45 está errada. 46. Uma fonte de 14 volts com 14 volts de tensão de pico conectada a um resistor separa a mesma quantidade de energia que uma fonte contínua de 10 volts ligada ao resistor. É conceito de tensão eficaz, né? A tensão eficaz é o valor de uma tensão alternada que produzirá o mesmo efeito térmico que uma tensão contínua em uma resistência. Beleza? A tensão eficaz é esse efeito de pico sobre R de 2, 14 que ele deu ali, né? Ele deu 14, dividido por R de 2. 14 sobre R de 2 é igual a 10. Beleza? Então, essa afirmativa aqui, a mesma quantidade de energia que a fonte de tensão contínua de 10 volts ligada ao mesmo resistor. Perfeito, tá certo. 47. Em circuitos de corrente alternada, a tensão eficaz equivale a metade da tensão de pico. Em circuitos de corrente alternada, a tensão eficaz equivale a metade da tensão de pico. A tensão eficaz é V de pico sobre R de 2, como a gente já tinha comentado. E não é, está errado, né? Não é metade, a relação é raiz de 2. Beleza?